Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Mãe Podcast, porque mãe pode, e aqui é o lugar para você ouvir e ser ouvida. Aproveitem para se inscrever no nosso canal, né, Lari? Isso aí, tanto no nosso canal do Spotify, quanto aqui no YouTube. Lá no nosso Instagram, a gente está sempre trazendo conteúdo de qualidade. Então, fiquem com a gente aqui nesse episódio, porque ele promete. Sim. Estamos com convidadas muito especiais. E nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre sexualidade do casal após a chegada dos filhos. Um tema super presente em várias famílias, um desafio que muitos deles vivem de forma calada, né? Porque sente vergonha, ou porque depois que virei mãe, não é mais esse o foco, agora eu sou só mãe. Nós vamos ouvir a Nay, sexóloga, a Julie, que traz toda uma experiência, uma bagagem como dona de um sex shop, e acaba que você é um pouco terapeuta de casal do dia a dia, né? Sim. Então, com certeza vai ser um encontro muito rico e a gente tem muita coisa para aprender hoje. Vamos lá, começando com você, Naira. Se apresenta, fala um pouquinho da sua profissão. Como você se especializou nesse tema? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês. Falar sobre sexualidade para mim sempre é uma honra e um prazer, né? E assim, na verdade, eu fui parar na sexualidade de uma forma muito louca. Quando eu conto, ninguém acredita. Porque assim, eu sou oftalmologista há mais de 20 anos, mais de 24 anos praticamente. E assim, eu comecei atendendo, né, em oftalmologia, a receber queixas sexuais dos pacientes. Então assim, doutora, meu marido quase não me procura, o que você acha que acontece? E trazia até disfunção erétil, homens falando, e a coisa começou a ficar assim, orgânica, começou a vir essa demanda. E aí, eu tenho um esposo ginecologista, às vezes eu pedi ajuda para pedir uns hormônios, né? Me ajuda aqui a pedir uns exames de hormônio para uma paciente. Eu disse, mas Naira, o que está acontecendo? O que é isso? Que estranho isso, a pessoa vem fazer um óculos e traz queixa. Como é que é isso? Assim, não sei, eu sei que acontece. E aí, ele um belo dia, assim, Naira, isso está se repetindo tanto, você não acha melhor você fazer uma formação desse negócio? Porque assim... Você estava atraindo. Você está tratando, você está orientando, você não sabe nem o que você está fazendo direito. E aí eu fui fazer realmente a formação em sexualidade e assim, me apaixonei. Isso há quantos anos atrás, Naira? 5 anos já que eu venho trabalhando nessa área. Legal. Então assim, e é uma delícia, e é uma coisa assim, e sempre é uma coisa nova, né? Quando você fala em sexualidade, você abre uma caixinha de Pandora. Então, na verdade, vem de tudo. E muitas vezes uma queixa sexual não é sexual, é relacional. Sim. E isso é muito interessante porque você também acaba sendo terapeuta de casais. Embora o foco não seja inicialmente esse, mas acaba sendo esse, porque o conflito não está no sexo, está na relação. Sim. E aí você tem que arrumar essa casa, né? Para o sexo dar certo. Para o sexo dar certo. E você, Gil? Eu entrei nesse ramo... Assim, né, sou empresária, tenho a loja, só que a loja vem em um momento muito engraçado da minha vida também, porque foi de mãe para filha. E só que quando era a época da minha mãe de ter afeto, que ainda era esse nome também, foi numa época que eu era adolescente, que eu era nova, eu era criança, foi a fase eu criança, adolescente, e era aquele tabu assim de, eu sei que minha mãe fala sobre um assunto que eu não posso ter muito acesso. Sim. Então, eu vivi nessa pele também de filha, né? Nessa situação ali de que minha mãe vendia coisas que eu não podia ter muito acesso. E aí, minha mãe foi para outro caminho. Hoje, minha mãe é psicóloga, exatamente por causa da loja. Porque como chegava, né, muitos casos na loja, as pessoas procurando ajuda, né, em seus relacionamentos, né? Ou para elas mesmas, né? O amor próprio, né? Exatamente. E aí ela se descobriu em uma profissão, psicóloga. E aí ela foi pra psicologia. E trata casais também. Tratar casais, mulheres e desenvolver aí toda essa área dessas pessoas. E um certo dia, eu já adulta, casada, com uma filha, na época eu ainda tinha só a Pérola, eu decidi empreender. Eu falei, mãe... eu tinha um emprego estável, tranquilo, só que não tinha mais para onde eu crescer. Então, eu falei, um certo dia eu liguei para minha mãe, olha, eu estou procurando um local e eu vou empreender.
Julie, como assim? Ela me achou a louca, falou, como assim você vai empreender? Mas você vai vender o quê? Você vai fazer o quê? Eu falei assim, mãe, ainda não sei. Só confia em mim que o que eu vender, vai dar certo, eu vou me destacar. Aí ela falou assim, não, então peraí, então você tem que voltar com afeto. Eu falei assim, não, mãe, afeto não. Afeto era um sonho seu, ela não é um sonho meu, mas pode ser um sonho seu. Eu não tenho a parte financeira pra te ajudar, mas eu tenho as orientações. Então é afeto que você vai voltar. Aí eu falei assim, ai meu Deus, será que é isso? Aí comecei a pesquisar, né, sobre a área, comecei a ver sobre as coisas e tal, me aprofundar, porque até então eu sabia sobre algumas coisas, mas na época que a minha mãe tinha a loja física, eu era, né, podada de... Era proibido, né? Era um proibido, negócio era proibido. algo que eu não podia ter grande acesso, né? E aí eu fui pesquisar e tal. Resumo da história, eu me encontrei na profissão, na área. Hoje eu trato desse assunto de uma forma muito natural, muito descontraída também. Eu sempre falo nos chás de lingerie que eu faço, nos eventos para as mulheres, que tem algumas mulheres, né, que tem medo. Ai, como que será que vai ser esse meu chá e tal? Eu falo, gente, vocês podem ficar despreocupada, porque eu falo de sexualidade de uma forma muito natural, muito, assim, tranquila, porque levantando que isso é saúde. Isso nada mais é do que algo que existe na vida de todo mundo e que a gente precisa sim falar. Inclusive, as mulheres precisam ter esses assuntos. Porque senão, foi o que a gente estava até conversando um pouquinho, né, agora há pouco. Se você não sabe se você não tem acesso a certos tipos, né, de informação, na hora mesmo da realidade que você chega ali, e aí, como que vai ser a sua vida? Como que vai ser o seu futuro? Ou o seu presente também, né? Porque, assim, falando sobre sexo em si, não é fazer por fazer, não é fazer para agradar o outro, é para o nosso prazer também, né? Para o próprio, né? Isso, o próprio prazer. E esse prazer... É legítimo, né? Transforma a nossa vida. Legítimo e fundamental, porque se a gente for pensar na quantidade de neurotransmissores que vão trazer bem-estar e saúde para o nosso corpo, não se trata de uma coisa filosófica, é uma coisa real, é ciência. Sim, você transforma a vida de uma pessoa. Eu até dei um exemplo esses dias, você acorda de manhã, você tem um momento ali com a sua pessoa, né, preferida, e aí, como que você vai para um café da manhã? Você vai feliz. Sim. Você vai trabalhar como? Você vai feliz O famoso trabalhar. tá rindo de orelha a orelha. Entendeu? Então, é saúde. Sexo é saúde. Então, a gente precisa, né, levantar sempre essa bandeira aí, de forma sempre natural também, né, e aí é a bandeira que eu gosto de levantar. Sim. Que é uma forma natural, não é proibido, não é sujo, não é feio, não é pecado, não é errado. E vocês Exatamente. acreditam que todo esse preconceito e preconceito de tudo que você citou agora, né? Sobre ser feio, sobre ser pecaminoso, recai mais pro lado feminino da mulher? Sempre, Sem dúvidas. sempre. Sempre a questão está voltada, porque os homens, desde muito cedo, eles são estimulados a conhecer o seu corpo, a experimentar o prazer, em como é o prazer. Eles são estimulados, enquanto as mulheres não. As mulheres é aquela história, não pode botar a mão aí, fecha essa perna. Né? É o contrário. Então, muitas mulheres chegam na vida adulta, como mulheres, sem sequer conhecer o próprio corpo, sem poder explorar o próprio corpo. E eu conheço, inclusive, uma história de uma moça que casou dentro de um contexto todo religioso, virgem, e depois do que o casamento aconteceu, não conseguiu que o casamento fosse consumado. Ela desenvolveu um vaginismo e não conseguia, de forma nenhuma, ter relações com o esposo. Porque tanto era aquela pressão social, o tabu, o preconceito... Que ela acreditava que era errado. Ela acreditava que era errado e desenvolveu um vaginismo. Explica para quem não sabe o que é vaginismo. É uma contração involuntária, né, da parte do períneo, da vagina, que impede a penetração do pênis. Ou seja, a relação sexual em si, ela não acontece. Não há um relaxamento, né? Não há um relaxamento, fica tensionado. E isso não é uma coisa que seja controlável. Sim. Ela é inconsciente. Sim. Tem muito a ver com essas questões psicológicas, né? Esses medos, esses tabus, né? Essas experiências negativas prévias, como pode acontecer em pessoas que foram submetidas a abuso sexual na infância, mas
esse caso... Também pode ter a ver com a parte com a forma que foi criada, né? Exato, Sem como foi esse dúvidas. caso que eu presenciei. E já que a gente tocou nesse assunto, talvez você que tá nos assistindo, que tá nos ouvindo, tá passando por isso e não teve coragem de desabafar com uma amiga ou de procurar uma sexóloga, acha que tá fadada a viver assim pra sempre, ou até consegue ter relação sexual, mas não sente prazer. Tem tratamento, né, doutora? Claro que tem, claro que tem. Eu tenho até uma história de bastante sucesso. Uma paciente minha que evoluiu super bem no tratamento do vaginismo. Eu tenho um exemplo também que me fez lembrar de um cliente que chegou na loja e eles realmente chegam e conversam, né? Ele falou, eu posso falar uma coisa com você, com todo respeito? Eu falei, não, pode, com certeza. Aqui é um local seguro, você pode falar. Aí ele, então, eu tô procurando sex shop porque eu fui casado há 40 anos e hoje eu tenho certeza que a minha ex-esposa nunca teve um orgasmo. E aí, na hora que ele falou aquilo, eu comecei, já que ele me deu essa liberdade, eu comecei a tentar entender, né, como que ele chegou a essa conclusão. E aí ele contou que na separação ele teve um outro relacionamento, e nesse outro relacionamento, essa outra mulher, ele fez, né, ele tava ali numa situação muito legal, muito boa com essa outra pessoa, ele chegou no prazer dele. Quando ele chegou no prazer dele, ele saiu guardando as coisas dele, se arrumando e acabou. E ela não. A outra mulher chegou e falou assim, não, peraí. Se aí aconteceu, se você já chegou no seu prazer, aqui não aconteceu nada. Você se vira. Você tem boca, você tem dedo, você se vira. E aí ele tomou aquele choque de realidade e ele falou assim, como assim? Porque, na verdade, se ele, né, tava em 40 anos de casamento, ele devia ter, assim, na época que eu lembro, uns 60 e poucos anos, por aí. Uhum. há anos atrás... As mulheres, elas não requeriam elas não tinham a exigência de prazer que as mulheres de hoje forma têm. nenhuma. E, E muitas nem chegaram a conhecer o prazer. Não. Achavam mesmo que o papel delas era dar prazer Sim, e ter filhos. sim. Exatamente. Tem até uma estatística interessante, que assim, antigamente não se falava em ejaculação precoce. Não se falava. Uhum. Por que antigamente não se falava em ejaculação precoce? As mulheres Era não comum. falavam. As mulheres não falavam. O cara lá tinha a ejaculação Ela achava precoce, que era normal. Era normal Sim. e aconteceu e nenhuma mulher questionava aquilo. A partir do momento em que a gente teve uma mudança no status, né, do posicionamento, do prazer das mulheres, elas começaram a exigir mais desses homens. Sim. Então, aí a ejaculação precoce se tornou uma patologia Sim. reconhecida, onde os homens buscam tratamento. E antigamente não tinha, né, esses canais de informações que nós temos hoje. Uhum. Então, assim, os homens, foi o que você falou agora há pouco, os homens eram criados para quê? Faz aquele ato ali, né? As mulheres eram só reprodutoras. E acabou. Sim. E é aquilo, e não é só isso, o sexo não começa nisso, né? Não é só o ato ali da penetração, não é só isso. Tem o corpo inteiro. Tem o corpo inteiro pra Exatamente, explorar, pra explorar. né? Pra ativar, tem tudo isso. Tem uma conversa também. E vocês acreditam que o autoconhecimento faz total diferença na hora da Total. relação? Total. Uma mulher que ela conhece o seu próprio corpo, ela não só vai ter muito mais facilidade de ter orgasmo, como ela vai ser muito mais exigente com a parceria. Ela não vai aceitar qualquer coisa. Porque ela sabe o que ela gosta, ela sabe o que ela quer, ela sabe conduzir, inclusive. Sim. É uma Ela mulher vai- que está Que foi empoderada, um né? exemplo, Ela vai um exemplo conseguir. que a Júlia acabou de dar. Não, peraí, você terminou, mas assim, comigo aqui não. Você vai Aham. se vira aí que eu também quero. Exatamente. E você consegue ser mais assertiva, né? Até pra que o outro consiga te agradar mais. Porque às vezes ele tá achando que tá ali te abafando, te estimulando de alguma forma e você nem gosta daquilo. Porque, na Aliás- verdade, o prazer não depende do outro. Não. O seu prazer depende exclusivamente de você. Então, quem sabe, né, os pontos de sensibilidade, os pontos ali, né, do ápice do seu prazer é você. Então, se você não passar isso pra outra pessoa, Uhum. como que ele vai saber? Não tem É. como. Então, é importante, né, no meio dessas conexões aí entre um casal,
esses momentos, né? De explicar, olha, eu gosto disso, daquilo, esse momento aqui, essa parte Faz aqui. mais disso. Isso. E a Assim, mulher eu gosto direcionar. Sim, eu né? sempre repito, na verdade, essa frase eu repito em tudo quanto é lugar. O Júlio já me ouviu falar isso 300 mil vezes. Amor e prazer. A gente não dá e a gente não recebe. A gente compartilha. Começa na gente. A partir da gente é que aquilo vai aflorar. Porque é você que vai ser o agente, o criador, né? O protagonista dessa história, né? Então, assim, faz toda a diferença a pessoa saber, e mais do que isso, ela tem que falar para o outro. Ela precisa comunicar, guiar. E é aí que entra a importância desse nosso bate-papo aqui, né? Porque se já é um tabu para as mulheres, desde que o mundo é mundo, por causa da cultura patriarcal e de religião também do nosso país, né? Focando aqui no Brasil. Tem a questão religiosa, tem a questão da vergonha, tem a questão do erro. Se isso já é um tabu para a mulher, de forma geral, e quando ela vira mãe? Pois é, aí dá uma confusão na cabeça dela e do marido também. Porque a confusão ela é dos dois, de formas diferentes. Mas a confusão é dos dois. Sim. A mulher muitas vezes entra nesse lugar de mãe, em que ela acha que ser mãe não é ser mulher. Esses papéis eles ficam meio que nebulosos. E se essa mulher não encontra ainda prazer, o prazer dela no ato sexual ou na relação dos dois, nessa intimidade, o sexo ele entra como mais uma demanda. Uma obrigação. Então eu tenho que dar conta da casa, eu trabalho fora, eu sou mãe e ainda tenho que satisfazer o meu marido. Como eu vejo uma paciente, isso dá até fadiga. Gente, esse assunto vai render. Então a gente vai aproveitar para chamar o primeiro comercial, mas a gente já volta. Você está assistindo Mãe Podcast, com o oferecimento dos nossos patrocinadores: Lait Concret, Agilizé, Aerocópias, Pedro Lamônica, Clínica Pélvica, Longevitalet, Casa dos Colchões, Rei Eletrônico, Big Brookie, Facilitoy, Óticas, Jucai, Apifite, B Café, Linda Almeida Enfermeira, Isa Cardoso, Feto, Inteiro Designer, Unguer Contabilidade. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes. Precisando de serviços de comunicação visual com qualidade e rapidez? A Aerocópias é a solução. Aqui você encontra gráfica, impressão, xerox, encadernação, revelação de fotos e muito mais. Trabalhamos com plotagem, adesivos, painéis em lonas e PVC. Nossos personalizados fazem o maior sucesso. Confeccionamos crachás e brindes como copos, canecas, canetas, chaveiro, almofada e muito mais. Aerocópias, tudo o que você precisa para comunicar suas ideias. Na Lait Concret, cada detalhe importa. Do atendimento carinhoso às escolhas que fazem brilhar os olhos de pais e filhos. Aqui, a moda é leve, alegre e feita para acompanhar cada descoberta. Roupas que abraçam, cores que encantam e looks que deixam a infância ainda mais divertida. Porque estilo também é coisa de bebê e conforto é o nosso maior cuidado. Lait Concret, vestindo memórias desde os primeiros passos. Estamos de volta em mais um quadro e agora o papo vai começar a esquentar. É a hora que a mulher que não se conhece, que é cheia de tabu em relação à sexualidade, vira mãe. Como é que é isso? Esse corpo grávido, angelical, puro. Meu marido, a gente não teve problema no ato sexual durante a gravidez, mas ele só aceitava posições que ele não via minha barriga. O que é isso? Ele, minha filha tá me olhando. Ela te espia pelo umbigo. Ela fica lá pelo umbigo, assim, ó. Tentando te olhar. E ainda, nos dias de hoje, tem homem que acha que fazer sexo com a esposa grávida vai machucar o bebê. Sim, Gente, eu será ia que ele acha exatamente que o dizer pinto é isso. tão grande quanto pra Alguns acham, né? perfurar e chegar no Vamos bebê? acreditar que é ignorância. Mas tem uns que realmente ficam com medo de machucar. Não, Sim. não é só a questão, não é só a ignorância. Acho que tem aquele medinho mesmo.
E a mulher fica muito frágil na forma deles verem, né? Então, eles acham que o sexo é uma coisa agressiva demais e que pode machucar a gestante ou que pode machucar o bebê. Mas Isso só existe, ajuda. sim. Só ajuda, né? E Só detalhe, tem ajuda. mulheres que ficam muito... Eu, particularmente, eu fiquei muito mais lubrificada, né? Eu tive um aumento da minha libido na minha gravidez. Então, assim... Eu fui cheia de altos e baixos. Eu também. Eu Tinha tive vezes fases. que até o cheiro dele eu saio de perto de mim. Mas tinha outros que eu voava em cima dele. Eu também tive altos e baixos. E pra quem quer ter parto normal, Super é ótimo, estimula, né? a prostaglandina, Inclusive, bom demais, era a gente. dica da obstetra. Ó, vão namorar. Entrou aí na 38ª semana, vão namorar, porque isso ajuda a estimular, né? Entrar em Sim. trabalho de parto de forma natural. Sim, mas muitas vezes o homem vê na mulher aquela imagem pura, né, faz a referência à Virgem Maria e ele se afasta. Se afasta. Às vezes também tem a questão visual, né? O homem é muito visual. No momento que a mulher perde a forma feminina dela, ela se torna às vezes menos atraente para aquele homem. Sim. Isso tudo tem que ser trabalhado, porque nesse momento o pior cenário é exatamente esse afastamento, porque vai criar uma desconexão e com todos os desafios que vão vir depois, essa desconexão inicial ela pode fazer toda a diferença na continuidade do processo. Aí nisso daí, quando a mulher ela se conhece e ela sabe que independente de qualquer coisa, ela é maravilhosa. Porque assim, eu entendo, eu fui gestante 2 vezes, tenho 2 pequenos, né? Mas assim, isso daí tem que ter uma conversa muito profunda, né, com a sua parceria, porque é um momento que o nosso cabelo tá bonito, é um momento que às vezes a pele tá bonita também. O cabelo depende, que eu digo, porque também tem a raiz, né? Eu, por exemplo, eu faço raiz, então às vezes tá um pouquinho gritando e não pode. Mas assim, o cabelo cresce, as unhas ficam mais fortes. As vitaminas que a gente toma na gravidez ajuda. Isso, ajuda. Pele Mas de assim, pêssego. é tentar não perder a sua Autoestima. que independente de qualquer coisa, ali é um processo, é uma fase que você está passando. Então, por que não também usar uma lingerie, mesmo na gestação? Por que não colocar uma roupa, né, pra... nossa, amor, olha como eu tô bonita de barriga. Mais sensual, mais né? sensual. Então, assim... Criar um clima, né? Vou colocar Criar um gelinhas, clima. massagem, trazer uma velhinha de massagem, daquelas que derrete. Aonde eu quero chegar aqui é para essa mulher, né, na gestação, ela não se anular, não se esconder, não se diminuir, entendeu? Porque existe muito isso. E até é bom ir criando esses momentos na gestação, porque aí começa a preparar o terreno para depois que o bebê nasce, que aí fica mais difícil. Que é outro desafio. Então, se durante a gestação a gente ficar só focado no enxoval e no quartinho do bebê e esquecer que a gente tem uma vida sexual, depois que o bebê nasce, a gente vai ficar mais focado ainda no mundo do bebê, e aí cria-se desconexões mesmo, né? Tanto é que existem dados e estatísticas que até os 3 anos do nascimento do primeiro filho, 1/3 dos divórcios acontece. Né? E isso tem então, assim, vários é uma motivos. estatística muito séria, muito grande, né? Sim. Porque se perde a intimidade, sexualmente falando, estão os dois numa nova rotina, as prioridades se inverteram, então tem os desafios não só da criação daquele serzinho, mas principalmente quando é o primeiro filho, que é tudo muito assustador, junta julgamento, junta privação de sono, junta contas novas. Junta ancestralidade, porque as pessoas foram criadas de formas diferentes, e aí cada um tem um olhar de um diferente jeito. para a criação daquela criança. E junta também o fato de que hoje a mulher ela tem mais clareza do que ela quer e do que ela não quer. Perfeito. Então, muitos casamentos, eles terminam porque a mulher não quer ser mãe do filho da sogra dela. Perfeito. E geralmente dá mais trabalho do que o E bebê. eu já vi isso acontecer. E que é um contexto cultural também, né? Do homem só ser servido. Sim. Então, desde o momento que também a mulher ela vê que ela não quer que o sexo seja mais uma demanda, igual Lari citou há pouco, ela prefere ser uma mãe solo. Vai dar mais trabalho? Vai, mas às vezes não, às vezes vai dar menos. Às vezes não. Às vezes vai dar menos. Não, eu ia dizer exatamente isso. Em alguns casos, dependendo do parceiro, dá menos trabalho. Quando essa mulher entende que, na verdade, o seu momento ali com o seu parceiro não é uma obrigação, e sim é o seu momento de relaxar, de sair da
da sua zona normal de rotina. Despressurizar, né? De voltar a ser indivíduo e mulher, né? Exatamente. Que tem que ser um momento prazeroso e relaxante pra gente, enquanto mulher, também querer. Ai, tipo, agora eu vou namorar. Ufa! E não, agora eu vou namorar. Que saco! Né? Porque tem uma Exato. diferença. E eu falo porque eu passei por isso. Eu me vi muito perdida com o nascimento do meu filho. Primeiro porque foi uma gravidez que não foi planejada. Então, pensa, se pra quem planeja já é muito difícil, imagina pra quem engravida no susto, digamos assim. Eu já estava casada, mas eu era recém-casada. Eu não tinha esse plano, esse sonho de ser mãe nem tão cedo. Era uma coisa que eu achava que algum dia ia acontecer, mas não era uma missão de vida, sabe? Eu vou casar e ter filhos. Eu não pensava assim. Só que foi o que aconteceu. Então, assim, eu já tava lidando com o luto do meu antigo eu, com a nova realidade. Eu ainda pensava assim, gente, agora meu casamento é isso, é só cuidar de criança. E ao mesmo tempo, quando meu marido me procurava, eu falava, tô cansada, deixa eu dormir. E aí, como lidar? Quais dicas vocês deixam pra quem tá passando por isso? Bom, acho que assim, pensar em ter uma rede de apoio é fundamental. Na verdade, eu falei isso no nosso encontro, né? Assim, a gente tem que pensar na precedência. Primeiro a gente é indivíduo, depois a gente é mulher, depois a gente é parceira, depois a gente é mãe. Porque sem o parceiro a gente não teria um filho, né? Então, é necessário criar um mapa mesmo de funções. O que vem primeiro? E colocar a rotina, né? Colocar na agenda qual é o dia do encontro desse casal, que ele vai ter uma folga desses papéis de pai e mãe para estarem juntos simplesmente curtindo, se divertindo. E qual é o problema de colocar isso na agenda? Porque tem quem fale assim, Naira, mas aí não fica uma coisa mecânica você colocar na agenda? Mas eu penso bem, que quando você tinha um namorado, né, que você vivia sozinha na sua casa, que você tinha um namorado, você não colocava na agenda o encontro com o namorado? Sim. Então, qual é o problema de você colocar na agenda o encontro com o seu marido? Para viver um momento a dois. Né? Exatamente. E lembrar que a libido, muitas vezes, nesse vulco, nessa confusão toda, ela não vai ser automática. Sim. Tem que se permitir. Ela tem que ser estimulada. Ou seja, existe um protagonismo para criar essa libido. Sim. Então, você precisa empreender. Né? E é como uma empresa. Você tem uma empresa lá. Você não cuida da sua empresa? Você não cuida do balanço para ver como é que está a questão financeira da empresa? Por que você não pode cuidar do seu relacionamento? É mais um papel. Você vai ter que encaixar no seu papel de mãe. Sim. Então, na verdade, uma das dicas é lembrar que existem todos esses papéis. Que é necessário também fazer esse esforço, né? Comparando com a consequência de quando a gente treina. Nem sempre a gente vai pro treino super motivada. Eu não mesmo. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes a gente vai porque sabe que é bom, né? Que vai fazer bem pra gente de N formas. Não só no corpo, mas na mente, porque é o nosso tempo. Então a gente vai pelo compromisso. Então, por que não ter esse compromisso de namorar, né? Exato. Diante da rotina de um casamento, do filho pequeno. Eu penso assim, ainda bem que eu fui. Depois que o treino acaba, tô me sentindo tão bem, tô me sentindo realizada. É a mesma É a história. mesma coisa, né? Na relação sexual, ainda bem que eu me fui. permiti. Eu sinto, não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto que quando a gente tá um tempo sem ter relação, a gente briga mais. Total. Com certeza. Os assuntos, Total, porque a conexão, a gentileza vai se perdendo. Perde a paciência. É isso aí. a né? relação Uma desconexão. sexual Aham. é o principal ponto de conexão de um casal. É. Não existe nada mais intimista, mais capaz de criar conexão do que a relação sexual. Então, é exatamente isso que você falou. No momento que distancia de outras formas também. Já tiveram vezes, vou confessar, que eu fui namorar porque o Luan tava muito chato. E aí a gente namorou, gente, minha paz. Ai, que coisa boa. Jesus, porque realmente o homem, ele é muito dessa conexão carnal também, né? Claro que a gente sente prazer, tem tudo isso que a gente tá explorando, conversando aqui, mas a gente também é estimulada de outras formas. Então, ao longo do dia, eu posso estar super, né, com a libido lá em cima, ovulando. Se eu tomei um passa fora, ou se ele fez alguma coisa que pra mim quebrou minha expectativa, meu amor, vou dormir de calça jeans. Entendeu? Não quero. E ele não. Eu posso fazer o que for. Homem Se eu não é falar assim. bora, bora. Então, Geralmente o homem é assim, né? A mulher ela é mais sentimental, né? uma coisa que depois que eu tive a Ana, eu comecei a fazer de forma muito intencional mesmo, foi trocar as minhas calcinhas.
Porque na gravidez eu fui pra tudo do conforto. Uhum. Tô grávida, gente, carregando uma barriga. Então era aquelas lapadas aqui em Calçola. cima, Calçola. andando com a perna aberta. Pra segurar a barriga. equilibrar. Também não tem outra forma, né? Durante a gestação não não tem tem outro como. jeito. Usa tanguinha, fio dental não rola. E depois que eu tive ela, eu fui realmente, até hoje, eu criei realmente esse hábito de fazer a limpa, até na roupa de ficar em casa. Ah, aquela roupa deu uma manchadinha, vou usar em casa. Sim. Não, usa uma roupa direitinho em casa. Esse negócio de roupa pra Isso sair, aí. roupa de ficar em casa, foi algo que eu, caramba, isso não Tá pode fazer certíssima. parte E como da que minha atinge realidade. a nossa Isso autoestima, é né? autoestima. Isso é sexualidade E feminina. detalhe, um detalhe muito importante. Ninguém admira alguém que não é admirável. E dentro de uma relação a dois, aí já extrapolando um pouquinho, é sempre necessário que um tenha admiração pelo outro. Uhum. Agora, quando a própria pessoa não se cuida, anda rasgada, anda de qualquer jeito, anda maltrapilha ou não se cuida, como é que essa outra pessoa vai sentir admiração por aquela? Sim. Uma coisa que eu sempre Não vai. falo para os meus pacientes é que a gente comunica para o outro o valor que a gente acredita que tem. Exatamente. Então, se eu me olho no espelho, eu me trato de qualquer jeito, boto a roupa que der. Sou mãe, então agora eu só quero conforto. Uhum. Dá pra você ser confortável e arrumadinha. Estilosa. Depois, eu sempre gostei muito de me arrumar, usava saltão. Depois que eu tive a Ana, não fez sentido esse estilo pra mim. Mas eu tô sempre com uma sapatilha arrumadinha, tento me maquiar de alguma forma, uma roupa aqui, ó. Essa blusa aqui é a primeira coisa, dá pra amamentar, é uma opção. Então, assim, tudo é pensado, mas dá. Claro que Então, é muito importante a gente não se deixar no meio do caminho. E falando sobre essa parte mais sensual também, esse casal precisa alimentar isso dentro de casa também, né? Por que não colocar dia de semana? Não tem nada, nenhuma data específica essa semana. Ai, mas eu tenho uma camisola. Vou colocar uma camisola mais coladinha, mais Então, transparente. Eu tenho esse código, vou confessar pra Umas vocês. calcinhas mais assim, mais assado. Aham. Isso é muito bom. Ah, mas eu tenho filhos, eu tenho 3 filhos dentro de casa. Não importa. Claro, você não vai colocar, Bota um hobby. né, talvez com Uma uma transparência. transparência tão grande. Mas por que não você colocar algo Provocar, sensual, mesmo que seus filhos estejam em casa, para eles entenderem também que a mãe É uma mulher. é uma mulher bonita, é uma mulher sensual, e o marido, né, o pai ou o marido, né, tá vendo, tá achando legal, Tá brincou, admirando. fez aquelas piadinhas, brincadeirinhas. Isso daí envolve toda a família pra entender que aquilo dali é algo natural, algo legal. E que os pais se amam, né? Porque Sim. tem Isso. muitos casais que eles querem esconder que eles são marido e mulher do filho, Isso né? é exatamente que não deve ser feito. E mostra pros filhos que eles só são pais. Como se fosse errado. É o tal do tabu. É. Como se fosse errado o pai e a mãe namorarem. Se beijarem. O meu marido, ele morria de ciúme. Se ele visse os pais se beijando criança, ele fazia um escândalo e Nossa. beijava a boca da mãe dele. Acho Ai, horroroso, não gente. Não Lá em façam. casa, sempre foi assim. Eu tenho um menino de 20 e uma menina de 15. Lá em casa, isso aí sempre foi muito óbvio. Lá em casa é o contrário. A camisola sensual é a regra. Assim, vocês vão receber algum amigo em casa, mamãe, eu acho melhor você trocar essa roupa pro meu amigo tá chegando. Vai ser bom te ver assim. Então, o meu código, eu tava falando quando o Julie comentou, é esse. Quando eu tô afim de namorar, eu não preciso fazer nem muita coisa. Eu coloco a camisola, Aham. que o Fabrício já entende o recado. Entendi. Ele, tá de camisola hoje, né? Sim. Não, uma coisa que, além das calcinhas, que eu mudei também foram os pijamas. Porque não precisa... Assim, né? Existem alguns que são mais provocantes, com mais transparência. Mas tem outros que são Basiquinhos e bonitos. mas são são bonitos. bonitinhos, tem uma rendinha na beirinha ali. Isso aí. E esse virou o padrão. Sim. Aí tem hora... O lá em casa esse código não funciona. Não. Tem hora que ele vem me procurar e eu não tô afim. Eu durmo assim todo dia. Ah, sim. Não quero. Porque isso, mudou o padrão. Sim. E aí, lá em casa, a camisola dele... Ai, gente, eu achei que eu nunca posso falar isso. A camisola dele é roupa social. Aí ele vem com roupa social ou com uma blusa de frio, que eu acho que ele fica um gato, de gola alta. Aí É o código dele, né? ele 10 horas da noite, todo arrumado, de blusa social. Aí eu, gostei da sua lingerie. Muito bom. Gente, vamos para mais um intervalo e a gente já volta. Você está assistindo Mãe Podcast, com o oferecimento dos nossos patrocinadores: Lé Concreme Agilizé, Aerocópias, Pedro Lamônica, Clínica Pélvica,
Longe Vitale, Casa dos Colchões. Rei Eletrônico, Big Brookie. Facile Toy, Óticas, Jucai, No Apifite. B Café. Linda Almeida Enfermeira. Isa Cardoso, Feto. Inteiro Designer, Junger Contabilidade. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes. Está procurando o imóvel dos seus sonhos? Ou quer vender ou alugar o seu? Agilize e faz isso acontecer de forma rápida e eficiente. Para quem quer comprar, temos atendimento ágil e personalizado com mais de 10 corretores prontos para te ajudar. Postamos novos imóveis todos os dias em nossas redes sociais. Nosso conteúdo alcança mais de 400 mil pessoas na rede. Nossa equipe de marketing produz fotos e vídeos incríveis que tornam o seu imóvel mais atrativo. Disponibilizamos anúncios nos maiores portais imobiliários do mercado. O imóvel que você sonha, a Agilize realiza. Precisa de mais tempo para focar no crescimento do seu negócio? A Junger Contabilidade cuida de tudo para você. Terceirizamos seu financeiro e gerenciamos suas contas. E garantimos que a sua documentação esteja sempre em dia. Com a Junger Contabilidade, você foca no que realmente importa. Estamos de volta e agora a gente quer saber se você que está aí nos assistindo já passou por essa situação ou está passando, quer ajuda, quer desabafar, conta pra gente lá no Instagram, @mãepodcast, tá? A gente tá aqui para trocar sempre. E agora vamos deixar dicas práticas para um casal que está enfrentando esses desafios sexuais e precisa reavivar esse relacionamento. Bom, como a gente até já colocou, colocar isso na agenda do dia a dia. Ter uma boa rede de apoio para cuidar do filho em algum momento, para que esse casal possa estar junto. Ler um livro junto, sair para um cinema junto, ir a um restaurante junto. E uma coisa legal, que assim, uma dica legal, é às vezes, uma brincadeira que a gente até faz lá em casa, e que é bem legal, é programar a Alexa, a luz, para aquele momento, criar uma playlist, né? E aí a gente fala assim, Alexa, hora do romance. Aí cria todo aquele clima no quarto, aí você já está pronta. E amiga, sua casa pode, hein? Ela tá toda automatizada. A brincadeira tá feita, né? E você curte aquele momento, né? Planejar isso. Isso resgata o que te fez escolher aquela pessoa para partilhar a vida. Total, total. Aquela pessoa não foi que você escolheu, não é a pessoa que você acha que vale a pena. Então, por que não investir? Sim. A gente investe em tanta coisa na nossa vida. Faz lembrar do início, da paixão, do namoro, né? Exato. Quando tinha mais tempo para viver isso. Exatamente. Muito legal. E você, Gil, quais são as dicas? Fala um pouquinho dos produtos que você vende lá na loja. Sim. Olha, inclusive, no meu pós-parto, eu vivi um momento zero libido, né? Eu costumo dizer que libido, na verdade, começa na nossa cabeça. Então, você tem que querer também. Ah, tô sem libido e estacionar? Não é isso. Ah, tô sem libido, mas eu quero mudar essa realidade. Então, vamos procurar formas de mudar a realidade. Né, conversando com o seu parceiro, né, para ativar isso. Inclusive, né, estamos falando sobre mães. Então, nesse momento que tá cansada ou nos afazeres, né, do dia a dia, vamos tentar fazer alguma coisa diferente para essa ativação voltar a acontecer, né? Porque libido nada mais é do que desejo. Então, como que você vai ter esse desejo, né? Vamos ativar formas aí de você criar esse desejo. E um dos produtos, eu tenho um produto lá na loja que a gente fala que é o ativador de libido. Por que ele é um ativador de libido? Porque ele faz estímulos na região ali de sensibilidade do corpo da mulher sem que ninguém toque. O homem é muito mais visual, né? O que ele tá vendo, ele tá desejando. Às vezes você tá com aquela lingerie que você acha assim, ah, não, essa lingerie aqui, essa camisola, esse baby doll, ele não vai nem ligar. Aí quando você chega com aquela, ele fala, meu Deus. Então já é porque o homem é muito visual. Às vezes o que a gente nem imagina pro visual dele tá ótimo. A mulher não, é com os toques no corpo, né? Ou o que tá escutando, né? São essas partes aí de sensibilidade. E aí, no meu pós-parto, inclusive do meu segundo filho, eu tive uma situação, assim, bem baixo mesmo, de zero vontade. E esse ativador de libido, eu vivo dentro da loja, né? Eu trabalho com isso, eu indico, eu passo dicas, informações. E eu falei assim, ai, será que eu vou testar mais um? Não sei se eu... Na verdade, eu não tinha testado nenhum ainda, né? Mas como eu tava passando aquela fase, eu mesmo tava nessa negação de não procurar algo.
E aí eu falei assim, não, eu preciso pensar em alguma coisa aqui, vou lá na loja, vou botar minha cabeça pra funcionar. Eu ajudo todo mundo, por que eu não vou me ajudar, né? E aí eu cheguei lá e falei assim, vou testar esse novo produto aqui, que era um ativador de libido que eu sempre tô indicando pras pessoas. E Deu aí, certo. Deu certo. E aí eu comecei a indicar pra todas as mães. Chegava lá na loja falando que era mãe, eu falava, ó, aqui, ó, é esse Esse daqui. aqui é pra mãe. Pode levar Mãe aqui pode. esse. Mãe pode esse, porque dá super certo. Porque me salvou, me resgatou, porque eu não estava conseguindo. E que deu o ápice, assim, o up, porque faz movimentações ali na parte de sensibilidade sem que a mulher toque ou que ninguém toque. Então é legal, né, a gente sempre resgatar aí de alguma forma. Só que para isso a gente precisa querer, né? Claro, Que tem que ser libido- intencional, tem que ser. Sim, Você tem que estar com, para você pensar, para você querer sexo, você tem que estar com sexo na cabeça. Tem que exatamente. criar situações. Por isso que eu acho também muito importante essa conversa, até conversinhas assim, mais avançadas com o seu parceiro, no meio do dia. Ai, amor, tava lembrando de tal dia que a gente fez tal coisa. Recadinhos, né? Uns Recadinhos recadinhos, picantes. gente. Um nudes naquela visualização única. Exato! Mas Do chega, nada, Não pá. vê perto de ninguém. Não vê perto de ninguém. E é dependendo, né? Bom, dependendo, às vezes vale a pena até cortar a cabeça. Mas Mas é muito bom durante o dia Sim. apimentar dessas formas. Ou então, tô no centro, passei lá na Afeto, Tô levando um Entendeu? brinquedinho pra gente. comprei, vi um negócio, amor. Achei que a gente precisa experimentar, tô levando um negocinho pra gente, porque eu passei lá na Afeto hoje. manda a fotinha do produto. Ou mandar uma fotinha, ou passou lá na frente da Afeto, olha, amor, onde eu tô entrando. Então, estimular. Toda vez que você estimula, né, não só nos toques, mas assim, nessa imaginação. O homem também é muito da imaginação. Nós, mulheres, também podemos ser, tá? A gente não Sim. fala muito sobre isso, Sim. mas a mulher também pode trabalhar muito na imaginação da mulher. Porque não é o que a gente escuta também, e o que a gente imagina, e o que a gente está conversando. Você pode também ir para outro horizonte. E ainda que a mulher sinta vergonha, eu acho que esse lugar até falar e ficar envergonhada é um lugar gostoso, porque Sim. remete ao flerte, à paquera, Sim. coisas Isso que a aí. gente Sim, que tá no lembra aquela aquela coisa, namoro, né? aquela coisa moleca. Uma brincadeira que a gente É. sempre faz quando tem uma discordância lá em casa. Aí eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Tá, então vamos lá, então vamos apostar. A aposta sempre é alguma brincadeira erótica. É isso aí. Quem Ó, é isso? é igual esse ativador de libido, Legal. por exemplo. Esse ativador de libido, por exemplo, é um produto que você pode colocar também na borda de um copo. E aí, o que eu dou de dica lá na loja também? Às vezes, a pessoa chega lá, a maioria das pessoas. E eu falo muito, bato muito nessa tecla que lá na Afeto é um atendimento, é uma consultoria que a gente faz. Não é o que eu quero vender, não é o que tá na moda, não. É o que você precisa direcionado ali na sua realidade. Então, às vezes a pessoa chega lá, muda e sai calada. Mas a gente sempre tem um jeitinho de tentar tirar algumas informações dessas O pessoas que vai fazer sentido pra ela, pra né? fazer sentido, exatamente. Porque o que eu quero é que essa pessoa, esse casal, tenha uma boa experiência, né? E você sente que na sua prática, esse contato físico da loja presencial faz diferença? Sem dúvidas. Sem dúvidas, porque é nesse momento que eu consigo colocar na pele pra pessoa sentir como que vai ser o produto. Se é gelado, se é quente, se dá vibração. Ou se é, por exemplo, O cheiro. deslizante. Uhum. Aí tem alguns produtos que a gente pode testar nos lábios, na língua. E aí, na hora que o cliente sente aquela sensação ali, opa, se na minha boca fez isso, imagina na minha parte de sensibilidade, né? De prazer do meu corpo. Então, assim, sem dúvidas, a loja física ajuda muito nessa conexão ali, né, com o cliente. E a gente consegue, né, transmitir exatamente o que a gente quer passar. Porque, às vezes, nós temos a loja online também, no WhatsApp ou no nosso site, mas não é, né, o mesmo contato ali, aquele calor, né? Sim. E por mais que a gente tente no WhatsApp o máximo de informações, que mando áudio, posso mandar áudio? Pode, mando áudio, às vezes eu faço uns videozinhos pra explicar, mas não é a mesma coisa. E aí, voltando a falar sobre esse produto, por exemplo, ele é um produto que você pode passar nas partes íntimas do corpo e também pode colocar, por exemplo, na borda de um copo de uma bebida.
E aí, quando a pessoa chega lá na loja e fala assim, eu não sei o que eu quero, mas eu queria algo diferente. Eu preciso, sei lá, conversar com meu marido, eu preciso conversar com a minha esposa, eu preciso criar alguma coisa. Eu falo, então, peraí. Então, é esse daqui. Vocês vão jantar fora? Ou vai fazer um negocinho dentro de casa mesmo, um jantarzinho? Coisa simples. Você prepara uma bebida, ou, a gente não bebe bebida alcoólica. Suco, refrigerante, não importa. Drink sem álcool. Um drink sem álcool, não importa. O importante é você ter ali uma bebida. Você vai colocar o produto na borda e vai falar para essa pessoa beber. Quando beber, vai falar, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Tá vibrando minha boca, tá acontecendo alguma coisa diferente aqui. Aí você pode chegar e falar, ai amor, é um produtinho que eu comprei para mais tarde. Ali já entra uma conversa, é uma nova experiência que esse casal vai ter. Quanto mais experiências você conseguir criar, né, com o seu parceiro, com a sua parceira, vai criando aí essas conexões mais fortes. Então, o importante é isso, é você criar novas experiências, novas sensações, né? Novas descobertas. Isso é muito importante para o relacionamento, inclusive depois, né, de ser mãe. Porque tudo muda, né? A gente sensibilidade foca, muda. E a gente foca ali na criança, a gente foca às vezes, porque o meu corpo não é o mesmo, porque não sei o quê, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, para tudo. Pense que dentro desse corpo, dentro dessa pessoa, existe uma mulher, existe desejos, existe vontades, existe formas de prazer que precisa explorar, que precisa gritar. E mãe pode sentir prazer. Mãe pode muito Pode e sentir deve. prazer. Exatamente. Até porque quanto mais prazer ela tiver, mais feliz ela vai estar para cuidar do próprio filho. Sim, sem dúvidas. A gente, na verdade, a gente tem que se cuidar para poder cuidar, né? É verdade. Então, a mãe tendo o prazer dela, ela vai estar muito feliz, né? A gente estava falando agora há pouco sobre isso. Ela vai estar muito feliz, ela vai poder cuidar da casa, do marido, se for necessário, dos filhos, do trabalho, de uma forma muito melhor. É verdade. E a gente estava conversando aqui sobre o diferencial da loja física, né? A Afeto existe de maneira online também, como ela falou, do site, ali pelo WhatsApp, né? Mas a loja física traz esse contato, essa proximidade, essa escuta ativa é possibilitada. E se você tem uma loja online ou se você está procurando um lugar para abrir seu consultório, uma nova casa, nós temos para indicar para vocês a Agilize Imobiliária, uma imobiliária séria aqui na cidade de Macaé, renomada, que vem crescendo cada vez mais e que tem ajudado famílias e empreendedores a realizarem os seus sonhos de forma possível. Então, se você não conhece, já procura eles aqui no nosso Instagram, no nosso contato, vocês vão conseguir ter acesso e realizar esse sonho também. Meninas, estamos chegando ao fim, mas antes, a gente tem um quadro chamado Engaja e Não Engaja. E dessa vez a gente vai fazer de forma diferente com vocês, tá? Eu vou deixar uma com a palavra do que engaja e a outra do que não engaja. Então vocês podem pensar aí dentro desse tema que a gente discutiu aqui hoje. O que engaja pra você, Naira? A engaja é uma massagem a 2. Falar pra vocês que hoje eu fui acordada com uma massagem, né? Delícia! Meu marido cheio de amor pra dar. Delícia! É o dia que ele não dá aula cedo, né? Que alguns dias na semana ele dá aula bem cedo. Foi uma delícia, gente. Aí, quando tava assim, sabe? Quase. A gente ouve um chorinho de um bebê. Aí meu marido falou, amanhã eu vou te acordar mais cedo. Viu como é que pra engaja? dar tempo. Mas assim, Já vai dormir com sua camisola. o que acontece? Né? O que acontece? A gente vai ter esses desafios. A gente sabe que com criança pequena isso pode acontecer. E realmente já estava quase na hora dele acordar. É uma coisa que já estava prevista. E que é importante a gente relatar porque acontece com todo mundo, né? Porque às vezes quando a gente tá dentro da situação no olho do furacão, a gente acha, gente, é só comigo? Só meu casamento que esfriou? Só meu casamento que tá essa chatice? Mas não, o importante é a gente não desistir. Amanhã a gente vai tentar de novo. Levar isso na leveza, saber que faz parte e que vai passar. Sim. Ele tá... Vou comprar pão, eu vou descer pra fazer o café. E pra você, Gil, o que não engaja? O que não engaja é a mulher pensar no prazer do outro e esquecer do seu. Forte.
Meninas, estamos chegando ao fim. Foi uma delícia. Por a gente ficava até amanhã conversando, né? O assunto rendeu, né? A casa está aberta para voltarem mais vezes. Muito obrigada por aceitar esse convite. E eu que agradeço, Eu tenho gente. certeza Gratidão. que foi um assunto, assim, libertador, né? Principalmente para nossa classe feminina. Obrigada. De uma forma leve, descontraída, Sim. trazendo informação de qualidade e que transforma. Né? É conhecendo mais, ouvindo mais, que a nossa mente vai se abrindo e as resistências vão ficando pelo caminho. Porque muita coisa a gente se trava e nem sabe por quê. Sim. A gente tem bloqueios e questões e não sabe nem por quê. Né? Verdade. Então, fica aqui um convite. Escuta tudo isso aqui com a intenção de fazer, de fato, algo ser diferente na vivência de vocês, na sua vivência, na sua realidade. Porque mãe Pode! Prazer. Tchauzinho. Tchau.